Eu gostaria de trazer uma meditação para nós nessa noite, de uma palavra na qual eu, orando a Deus, Deus me levou a olhar um texto da palavra de Deus muito interessante. Abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 44. Diz assim a palavra de Deus: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Amém? Deus abençoe a sua palavra nessa noite. Eu gostaria de trazer uma meditação com você nessa noite, bem especial da parte de Deus. Os tesouros em Cristo. Amém? Baixe sua fronte nesse momento. Paizinho querido, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma noite que o Senhor nos concedeu estarmos aqui na tua casa de oração. Vem falar com a tua igreja nessa noite mais uma vez, como tem sido aqui a cada culto, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade para ministrar, para, Senhor, revelar, para trazer, ó Deus, as coisas ocultas aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, e dirige, Senhor, nessa noite a tua palavra, Senhor. Senhor, que ela venha, Senhor, trazer água ao sedento, ó Deus. Que ela venha, ó Deus, trazer revelação às nossas vidas nessa noite. Cuida, Jesus, do teu povo, da tua igreja. Nesta hora eu te louvo e te agradeço por tudo, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, eu estava ali fuçando na internet algumas coisas e de repente eu me deparei com uma ilustração muito interessante a respeito de, por volta do ano 2000, uma senhora morava lá em Israel e tinha uma filha muito abençoada, e a sua filha, de repente, ela resolve comprar um colchão novo, e não fala nada para a mãe, e ela começa ali, troca aquele colchão, tira aquele colchão velho e joga no lixo, e pega aquele colchão novo e põe na cama. Quando a sua mãe chega na sua casa, quando ela olha aquele colchão, ela põe a mão na cabeça e fala: o que é que você fez com o colchão velho? Ela disse: olha, eu botei no lixo. Pois é, você sabe que aquele colchão velho, eu coloquei dentro dele as economias da minha vida toda. Tinha exatamente $1 milhão dentro daquele colchão. E aquela mãe sai toda desesperada para os lugares onde são levados lixos, e procura de um lado e procura do outro, e procura e não acha nada. Por muito tempo ela procurou, por muito tempo ela se empenhou em buscar, mas aquele colchão desapareceu. Ninguém achou. Aquela mulher tinha um tesouro valioso. Um tesouro para ela muito importante, um tesouro da vida toda dela. A palavra de Deus nessa noite vem falar dos tesouros em Cristo. Será que existem tesouros à nossa disposição, irmãos? Será que existem para a sua igreja tesouros que Deus tem preparado para o nosso coração? A palavra do Senhor diz que Jesus, num certo momento, ele começa a ilustrar diante daquele povo a respeito de um tesouro achado no campo. Às vezes nós achamos estes versículos e começamos a pensar:
O que é que Jesus estava querendo falar com o seu povo, com os seus discípulos? Estava querendo falar com a sua igreja. O que seria que Jesus estava preparando para dizer àqueles que estavam perto dele e àqueles que somos eu e você nessa noite? Porque ele fala que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. O campo é o mundo. O reino dos céus é comparado a um tesouro. Agora, quando Jesus começa a expressar essa palavra, irmãos, ele estava querendo dizer que existe algo especial para nós, para o nosso coração, quando nós encontramos esse tesouro. Porque muitas pessoas não encontram esse tesouro. Porque esse tesouro está encoberto, esse tesouro está oculto. Porque muitas pessoas não encontram esse tesouro, porque muitas pessoas já têm colocado o seu tesouro diante de si. Muitas pessoas têm colocado diante da sua presença esses tesouros. Tesouros que elas encontram nesse mundo, tesouros que elas acham que vão continuar para sempre para com eles. Pura vaidade, pura realidade temporária, porque as coisas desse mundo vão ficar aqui. Mas Jesus está dizendo de algo muito especial. Jesus está dizendo de um tesouro que muitos não têm olhos para enxergar, muitos não conseguiram ainda ver a realidade do que ele representa. Ele está oculto para muitas pessoas. O interessante dessa palavra é que esse homem, Jesus diz que ele pega esse tesouro, ele esconde, e ele vende tudo que ele tem para comprar aquele campo. Irmãos, Jesus está dizendo algo muito importante para mim e para você. Quando ele diz que ele vende tudo que ele tem, ele não está dizendo que ele sai por aí, está pedindo para mim e para você sair por aí para vender a nossa casa, vender o nosso carro, vender as nossas coisas. Não. É como ali na parábola, quando Jesus encontrou aquele jovem rico que pediu para ele também vender os seus bens, mas ele estava com o coração endurecido, com o coração nas coisas materiais. Aqui Jesus está ilustrando para a gente, dizendo que esse tesouro ele tem um valor tão grande, que nós precisamos começar a abrir mão das coisas que estão ao nosso redor, e começarmos a entender que o plano de Deus, o plano de Jesus é a coisa mais importante para a nossa vida. Esse tesouro que é Cristo é a realidade mais importante que eu preciso ter. Quando Jesus ilustra dizendo, olha, ele vai e vende tudo que ele tem, Jesus está dizendo que para a gente ter esse tesouro, nós temos que abrir mão de muitas coisas da nossa vida. Abra comigo em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versos 2 e 3. Colossenses capítulo 2, versos 2 e 3. Diz assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente com amor, e eles também tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que
todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão, o quê? Ocultos. Paulo está dizendo algo para a gente, que existem tesouros em Cristo, que estão ocultos diante de nós. Existem realidades ao nosso redor, irmãos, que estão muito perto da gente, mas nós ainda não recebemos. Eles estão ocultos e muitos enxergam, muitos se apropriam deles, muitos tomam posse desse tesouro, muitos convivem com essa sabedoria, com esse conhecimento, mas a grande maioria está vivendo longe desse tesouro. Você se lembra quando Jesus estava diante do seu povo? Ele disse assim: se alguém quiser salvar a sua vida, se alguém quiser chegar a mim, o que ele disse? Tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo de um tesouro muito importante, que é o tesouro da salvação. Mas esse tesouro tem um preço. Às vezes a gente acha que as coisas, às vezes nós achamos que as coisas, elas são tão fáceis assim. Recebemos a Deus, aceitamos a Cristo, que maravilha. Mas tem um preço a ser pago. Você tem que tomar a sua cruz. Eu tenho que tomar a minha cruz. E essa cruz muitas vezes representa para nós injustiças desse mundo. A cruz representa para nós algumas adversidades que a gente passa nessa vida. Muitas vezes essa cruz, ela representa alguém que se levantou contra você. Muitas vezes a gente não entende o porquê das coisas estão acontecendo diante da gente. Mas é como Jesus disse aqui, a respeito desse campo, desse tesouro oculto, que muitas vezes a gente tem que vender, a gente tem que abrir mão de realidades ao nosso redor para continuar descobrindo esse verdadeiro tesouro que é a salvação. Eu olho para a igreja hoje e fico pensando, meu Deus, quantas coisas que Jesus está manifestando a ela, quantos tesouros que estão escondidos, que são revelados a cada um de nós. Mas nós muitas vezes ficamos tão presos com as coisas desse mundo, ficamos tão presos com a nossa vida secular, com a nossa humanidade, ficamos tão presos com as coisas que sabemos desse mundo e esquecemos que tem algo especial de Deus. As coisas novas estão diante de nós, as coisas velhas se passaram e tudo está se fazendo novo na nossa vida. Oh, meu Deus! Se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Tem tanta gente que não está compreendendo o que Cristo está falando. Irmão, Jesus disse que no mundo teria aflição. Jesus disse que teria adversidade. Jesus disse que teríamos problemas. Ele não isentou ninguém dessa caminhada. Mas apesar das dificuldades, apesar das adversidades, apesar das aflições, Ele tem tesouros escondidos para mim e para você. Ele tem coisas novas para cada um de nós. Ele quer com que nós
chegamos à presença desses tesouros. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e nós estávamos falando, e essa pessoa disse para mim: pastor, o maná já não existe. Estávamos falando do maná. O maná foi daquele tempo. Deus deu aquele maná para aquele povo que estava no deserto. Aí eu lembrei de uma passagem e mandei que nós abríssemos em Apocalipse. Abre comigo, Apocalipse capítulo 2, verso 17. Abre comigo. Apocalipse capítulo 2, verso 17. Diz aqui a palavra de Deus: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Tem um maná escondido. O maná não acabou não, gente. O maná continua sendo derramado sobre as nossas vidas. Aleluia. Como é bom nós sabermos que existe um Deus que se preocupa com a gente, igreja. Eu fico imaginando aquelas 2 milhões de pessoas aproximadamente andando ali pelo deserto. Diariamente, ao pôr do sol ali, estava ali aquele maná derramado. E eles tinham que pegar rapidinho, porque se o sol aparecesse, aquilo ali, ia embora rapidinho. E eles comiam todas as manhãs. Na sexta-feira, eles tinham que pegar em dobro, porque no sábado não caía. Mas só que tinha uns espertinhos que na segunda e na terça-feira queria pegar dobrado. Eu vou pegar dobrado hoje, amanhã não preciso pegar. Aí na segunda e terça-feira, aqueles espertinhos, quando iam ver, estava tudo bichado. O alimento apodreceu. Olha como que Deus trabalha. Deus dá o pão de cada dia. Deus dá o pão de cada dia. Deus supre na medida certa para com aquele povo. Esse maná foi derramado durante mais de 40 anos, até o povo entrar na terra prometida. Agora, uma coisa extraordinária através desse milagre, porque Jesus, quando estava sendo levado para tentado pelo diabo, ele disse uma coisa muito importante para ali diante da presença do inimigo. O que ele disse? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele está dizendo que através do Senhor, Ele supre a minha vida, Ele supre a sua. Ele está dizendo, irmãos, que o maná ainda continua sendo derramado. O maná é a figura da palavra de Deus. Deus continua derramando para mim, Deus continua derramando para você. Às vezes você está envolto em uma luta tão constante, uma batalha tão forte espiritual. Às vezes você está passando por um momento tão difícil, você olha para um lado, você olha para o outro, você fala: de onde me virá o meu socorro? O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra para você, igreja. Deus não deixou de derramar o seu maná na nossa vida. Deus não deixou de abrir as portas para mim e para você. Deus não deixou de suprir aquilo que você precisa. Nós precisamos começar a olhar para nós. Começamos a pensar naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus está querendo de mim, está querendo de você. A vida pode estar difícil, mas há uma promessa de Deus que Ele disse que não nos deixaria. Ele estaria conosco presente todos os dias da nossa vida. Aleluia.
E às vezes você nem percebe, mas Ele está derramando aquele maná naquela área que você está precisando. Ele está derramando aquele maná naquela área que você menos espera. Deus não te abandonou. Deus não te deixou. Deus continua presente. Mas por quê? Êxodo 16, 32, abre comigo, rapidamente. Êxodo 16, 32. Disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor ordenou: deles encherá um gomer e guardará para as vossas gerações, para que vejam o pão com que sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Sabe por que Ele colocou na arca? A arca de Deus tinha 3 coisas: o testemunho, a vara de Arão e um vaso cheio de mantimento, cheio do maná. Deus está falando: olha, eu deixei isso aqui para as futuras gerações verem que eu sustentei aquele povo. Irmãos, tira da tua mente, tira da tua cabeça que Deus te deixou, que Deus te abandonou, que Deus não olha por você. Ele assim o fez para nos mostrar a futuras gerações. Eu e você somos as futuras gerações. Ele deixou escrito para nos mostrar o caráter dele, a forma de ele realizar o seu plano divino aos nossos corações. Amém. Há uma segunda verdade que eu gostaria de compartilhar com você. E eu quero que você volte para Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, verso 44. Algo aqui que me chamou muita atenção nesse texto. Uma segunda verdade. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria. Essa pequena palavrinha me chamou a atenção. Ele achou aquilo e ficou o quê? Transbordante de alegria. Irmãos, eu comecei a pensar que nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos redescobrir a alegria, porque tem muita gente triste nos nossos dias, tem muita gente decepcionada, tem muita gente que não consegue dar um sorriso, tem muita gente que não consegue olhar para a vida e ver as coisas boas que ela nos oferece. E quando eu olhei esse versículo, eu falei: Jesus, quando nós aceitamos a Cristo, a gente tem aquele primeiro amor, lembra? Aquela coisa gostosa, aquela coisa feliz, contente. A gente dá risada para tudo, a gente está muito contente, mas o tempo passa, as coisas começam, a rotina começa a bater a nossa vida, começamos a viver, os problemas vêm, as dificuldades aparecem, e parece que essa alegria vai embora.
Parece que as coisas que nós mais amamos, parece que vão desaparecendo, devagarzinho. Eu comecei a pensar, irmãos, a respeito dessa preciosidade, alegria, desse tesouro maravilhoso que Jesus colocou para a gente. Porque chega um momento da nossa vida que a gente fica com um tédio tão grande das coisas. Até para vir na igreja a gente tem dificuldade de estar com os irmãos. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Se a nossa alegria não está no reino de Deus, onde ela está? Se a nossa alegria não está nas coisas do Senhor, onde ela está, irmão? Tem gente que se alegra com um pouco de dinheiro no banco, com um carro zero na garagem. Tem gente que se alegra com uma bela casa. Irmãos, tudo isso é temporário, isso passa. A alegria vem e a alegria vai. Mas a alegria de descobrir esse tesouro, a alegria de que você se empenha, na alegria de que você convive com Ele, a alegria de estar junto dEle, obcecado por aquele tesouro, que você abre mão de tudo. Jesus está dizendo, olha, você abre a mão de tudo para comprar aquele tesouro. A alegria está naquele tesouro. A alegria está em participar desse momento. Jesus disse algo tão interessante, eu quero que você abra comigo novamente Evangelho de João, capítulo 15, verso número 11. Evangelho de João, capítulo 15, verso número 11, diz assim: tenho-vos dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Jesus está dizendo alguma coisa, irmãos, de uma alegria que não é humana, que não é natural, é uma alegria que vem do Espírito, uma alegria que vem do céu para mim e para você. Tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Jesus está falando de algo que não é natural. Jesus está dizendo de uma alegria que vem dEle. Que coisas são essas? Que coisas são essas que Jesus está dizendo? Aí você vai, preste atenção, você vai no verso 4, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Você vai no versículo 15, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você vai no versículo 6, se alguém não permanecer em mim, esse será lançado fora. Você vai no 7, você diz, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Aí você vai no 10, permaneceis no meu amor. Você vai no 11, eu já falei, o 11. Há uma palavra aqui, que Jesus disse em todos os versículos, qual é? Permanecer. Sabe qual é o segredo da alegria? Permanecer com Ele. O segredo da alegria é você estar junto com Ele. Não tem outro. Jesus
quis explicar isso em 6 versículos. Ele não disse um só, não. Ele repetiu para você entender o segredo. Permanecer com Ele. Mas esse permanecer, irmão, é na bonança, é na luta, é na batalha, é na alegria, é na tristeza. Eu estou junto, Jesus. Eu estou aqui contigo. Jesus diz: permanecei no meu amor. Verso 10. Como é importante nós termos a revelação da palavra para a nossa vida. Porque essa alegria só provém dele. Às vezes você encontra pessoas que não têm nada, são miseráveis, mal têm uma casa, mal conseguem se sustentar, mas tem um sorriso nos lábios, diferente. Por quê? Porque tem intimidade com Ele, tem relacionamento com Ele, permanece com Ele. Evangelho de João, capítulo 6. Jesus estava ali com os seus discípulos, naquele momento difícil. E Jesus olhou para aquele povo e viu que aquele povo estava necessitado. Quantos dias aquele povo ficou lá? Quantos? Alguém se lembra? Aquele povo já estava alguns dias ali, sem ter o que comer. Agora eu pergunto para você, Jesus olhou para eles e não os despediu sem ter algo para comer. Naquele tempo não era como hoje, em que se tinha uma vendinha na esquina, um comércio, um armazém. Não. Jesus olhou para a vida daquele povo e viu que eles necessitavam de pão. Jesus jamais despediu alguém que estivesse com Ele, sem alimentá-lo, sem sustentá-lo, sem provê-lo. Nós precisamos entender isso. Você vai ver isso na primeira, na segunda multiplicação dos pães.
Jesus viu a grande necessidade. Ele enxergou o problema e sustentou aquele povo que estava naqueles dias. Irmãos, nós precisamos entender que a nossa vida, ela está nas mãos do Senhor. Às vezes questionamos a Deus tantas coisas, né? Mas Senhor, por que o Senhor não abriu aquela porta? Senhor, por que o Senhor não fez tal coisa? Você acha que o Pai não sabe que você precisa? Claro que Ele sabe. Jesus conhece a nossa vida no mais profundo que você pode imaginar. O nosso grande problema é: permaneça com Ele. Porque se você permanecer com Cristo, o milagre vai acontecer, irmão. Mais cedo ou mais tarde, essa bênção virá. Agora a gente está diante dos nossos dias, tomarmos uma decisão. Provérbios capítulo 15, abra comigo. Provérbios 15, 15. Olha o que diz aqui. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Todos os dias nós temos que tomar uma decisão. Acordamos de manhã e você vai ter que tomar uma decisão. Eu vou hoje levantar com o coração aflito ou vou levantar com o coração alegre? Olha o que o autor está dizendo. Quem tem um coração alegre tem um banquete contínuo. A escolha é nossa. Você não sabe o que vai acontecer no dia, mas você que escolhe. A escolha é minha, a escolha é sua. As coisas podem estar totalmente adversas, mas eu tenho que escolher. Hoje eu vou estar de coração alegre. Tem banquete para você. Tem coisas alegres para você. Tem coisas espirituais para mim e para você. Tem maná escondido, maná oculto que você nem imagina. Sabe quando você está vivendo, de repente você olha assim, as coisas estão tão adversas, aí você chega e falou: pastor, de repente abriu uma porta, não sei de onde, Deus fez uma mudança lá em casa, as coisas aconteceram na minha vida. Por quê? Porque foi o Senhor. Foi um maná escondido de Deus, que foi de encontro à sua vida e à sua casa. Irmãos, nós só precisamos crer na palavra. Nós só precisamos obedecer à palavra de Deus. Deus te conhece no mais profundo da tua vida. Deus sabe o que você necessita, o que você anseia, o que você tem no desejo no coração.
O desejo de Deus é satisfazer as nossas vidas, irmãos. O desejo do Senhor é abrir portas para mim, abrir portas para você. Mas nós muitas vezes não queremos abrir mão desse tesouro. Não queremos abrir mão da nossa vida por esse tesouro. O tesouro está diante da gente, mas a gente quer viver preso a essa vida. Nós queremos ainda viver preso aos conceitos desse mundo. Queremos ainda viver de acordo com aquilo que o homem fala, em detrimento da palavra do Senhor. Há um tesouro oculto que nós precisamos ir de encontro à vida dele. Você o descobriu, eu o descobri, nós o descobrimos, esse tesouro que é Cristo. Mas para que ele possa se manifestar na nossa vida, na nossa casa, no nosso ser espiritualmente, porque esse tesouro não é ouro, não é prata. A palavra de Deus nos diz que o reino dos céus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria do Espírito. Não é tesouro nem prata, mas é um tesouro da presença dele com você. É um tesouro que você vai descobrindo a cada dia. Coisas novas que estão diante de você, coisas novas que vão se abrindo aos teus olhos espirituais, coisas novas que vão acrescentando sabedoria, conhecimento diante da presença de você. É Deus se revelando. É Deus nos abrindo os olhos. Vai lá, fala com ela. Vai lá, profetiza na vida dela. Vai lá e diz uma palavra de vitória para aquele coração. Vai lá, abre mão da tua rotina, sai um pouquinho das tuas coisas e começa a fazer a vontade do Senhor. Deus tem um tesouro oculto para nós. Não deixe que as coisas que estão diante de você te prendam. Tome uma decisão. Vende o que está atrapalhando a sua vida. Vende aquilo que está impedindo o mover de Deus. Ele sabe o que você precisa. Amém.